Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos nesse Evangelho de São Mateus, de maneira especial, no capítulo 13, que é voltado para as parábolas. Jesus conta algumas parábolas, as parábolas do reino. Nós estamos no capítulo 13, como eu disse, do versículo 24 até o 30. E agora Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Vocês fiquem atentos que na próxima terça-feira, dentro da liturgia, Jesus vai interpretar, vai dar a interpretação dessa parábola, porque mais uma vez os discípulos não entendem e perguntam, então Jesus interpreta. Mas por enquanto, nós vamos ficar apenas com essa questão: o joio e o trigo e o joio, como nós acabamos de ouvir. O joio e o trigo, para quem não conhece bem, eles são bem semelhantes, são bem parecidos. Então, para quem não conhece, não sabe distinguir um do outro. Só quem trabalha no campo, quem trabalha na lavoura, é que consegue distinguir. Por isso que aqui na parábola, eles veem que o trigo está e depois o joio vem também. O joio cresce junto ali com o trigo. Eu, como não tenho um conhecimento assim, provavelmente se eu for numa plantação de trigo e tiver lá o joio também, eu não vou saber distinguir. Hoje na internet vocês podem procurar, e tem pessoas que costumam mostrar a diferença entre um e entre o outro. O que é preciso notar é que o joio, quando ele vem para atrapalhar todo aquele cultivo que está ali. Então, aqui está dizendo que foi semeado o trigo, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E aí começaram, os dois foram crescendo, e aí percebeu que o joio estava ali também. E os empregados
falaram, então vamos, como eles sabiam distinguir bem, vamos tirar o joio. Aí o Senhor disse, não, deixa os dois crescerem juntos. Vai chegar um momento, é importante guardar isso, meus irmãos. Vai chegar um momento em que os dois vão ser separados. Deixar e crescer um e outro, até a colheita. Isso aqui é importante, até a colheita. Jesus depois vai explicar o que significa isso. Então os dois vão crescendo até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai em feixe para ser queimado. Jesus depois vai dar devida interpretação disso aqui. E recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Então, o joio, que é a erva daninha, vai ser colocada para ser queimado. E o trigo vai ser colocado no celeiro. Aqui nós já começamos a perceber que haverá uma separação no devido momento. Aqui já posso dizer o seguinte: os bons e os maus, o joio, os bons, o trigo. O que é que vai acontecer com o trigo? Vai ser arrancado o joio. Quero começar pelo joio primeiro. O que é que vai acontecer com o joio? Vai ser amarrado em feixes e vai ser queimado. Está entendendo? O joio vai ser queimado. A erva daninha, os maus serão queimados. Os bons serão colocados no celeiro, queimados o fogo do inferno. No celeiro, o céu. A salvação para os bons. A condenação para os maus. Eu já vou deixar essa pergunta que deve ficar no nosso coração e que nós devemos meditar. Na terça-feira, Jesus vai dar a interpretação de tudo, mas desde já eu faço essa pergunta: você quer ser trigo ou você quer ser joio? Ou melhor, você é trigo ou você é joio? A vida que você leva é uma vida de quem está no caminho do Senhor e que um dia irá ser recolhido e colocado no céu, irá para o céu? Ou a sua vida é uma vida longe de Deus e que um dia será queimado, será condenado, colocado no fogo do inferno? Que vida você está levando? E quando eu digo você, eu estou me incluindo, Padre José Augusto. A sua vida é de trigo ou a tua vida é de joio? E está aí, os dois juntos. Trigo e joio estão crescendo. E Deus está dando oportunidade. Porque aquilo que não acontece no reino natural precisa acontecer no reino espiritual. Ou seja, o trigo, meus irmãos, vai ser sempre trigo. O joio será sempre joio. Não tem como o trigo se transformar em joio, ou o contrário, ou o joio se transformar em trigo, no trigo. Mas no reino espiritual, como existem os bons e os maus, nessa parábola, Jesus
depois ele vai interpretar, nós vamos ver. Jesus está mostrando o seguinte: o trigo, ou seja, os bons, os que estão no caminho do Senhor, os que vivem o sacramento, os que estão lutando para não pecar, os que estão levando essa vida santa, têm que continuar nesta vida santa. Não pode o trigo, ou seja, os bons não podem se transformar em maus. Mas o que precisará acontecer é os maus, ou seja, aqueles que representam o joio, eles precisarão se transformar em trigo. Nunca o trigo, nunca aqueles que são bons, nunca aqueles que estão no caminho do Senhor poderão sair desse caminho e levar uma vida de joio. É o contrário, é o joio. Aqueles que estão contra o Senhor, que não querem saber de Deus, eles precisarão se transformar em joio ou em trigo. Então vamos dizer assim, aqueles que são de outras religiões, os materialistas, os secularistas, aqueles dessas seitas secretas, precisarão voltar-se para Jesus. Se não são batizados, precisarão ser batizados. Se batizar e professar sua fé numa única igreja. Aqueles que vivem numa vida errada, de imoralidade e tudo, precisarão mudar de vida e ser trigo. Ou seja, viver essa vida santa. É isso que precisará acontecer. Mas nunca os que estão vivendo essa vida com Deus levar uma vida de joio. Infelizmente, meus irmãos, vocês sabem muito bem que isso acontece. Tem muitos que estavam no caminho da santidade. Eram trigos. Estavam dando frutos bons. Mas, infelizmente, se revoltaram, abandonaram, deixaram tudo, estão levando uma vida de joio. Uma vida errada. E se não mudarem, serão lançados no inferno. Irão para o inferno. Estão entendendo? E o joio que já é joio? Aqueles que estão levando uma vida errada e que querem permanecer um dia na colheita. Essa colheita simboliza, nós vamos ver também na terça-feira, simboliza o julgamento universal. E ali, meus irmãos, trigo de um lado, joio de outro. Maus de um lado, bons do outro. Quem está no céu vai estar no céu, quem vai estar no inferno vai estar no inferno. Quem viver a vida santa vai viver no céu para sempre, a vida feliz. E quem viver a vida de joio vai para a condenação eterna. Então, Deus, o que é que Deus está falando diante desta parábola? Que depois nós veremos a interpretação. É que precisaremos andar numa vida santa. No tempo da colheita, meus irmãos, não vai ser fácil. Então é preciso caminhar numa vida reta, a vida com Deus, a vida com o Senhor. É preciso caminhar desta forma. Só que Deus está dando a oportunidade do joio se converter. Mas também aqui é um perigo. E qual é o perigo? O perigo é de que o joio, o trigo, acabe se tornando joio. Vocês estão vendo o perigo? Que coisa! Deus está dando a oportunidade. E nós vamos percebendo que quantas pessoas vão se perdendo à toa.
O tempo agora, meus irmãos, é o tempo da evangelização. Aonde o joio estiver, ou seja, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, o evangelho, a boa nova deve chegar, precisa chegar, para que os maus se tornem bons, para que os maus se convertam e mudem de vida. E olha, e quanta oportunidade nós estamos tendo nos tempos de hoje. Olha a internet. E quantas pessoas evangelizando através das mídias sociais. Através das mídias. Quantos leigos, e tem muitos leigos que estão lutando, estão trabalhando, estão evangelizando, estão catequizando, mas também tem padres, tem bispos, tem religiosos, religiosas, missionários, que estão aí empenhados nesse trabalho de fazer com que aqueles que estão no mundo do joio, que é o mundo da perdição, eles voltem e entrem no mundo do trigo, o mundo dos salvos, que entrem para a igreja católica, e levem, sim, uma vida santa. Só que tem aqueles que, infelizmente, não querem ouvir, levados pelos falsos ensinamentos de filósofos pagãos, ateus e até, infelizmente, teólogos pagãos e ateus, que um teólogo não deveria ser ateu, mas infelizmente tem. E estão aí os dois, de um lado e do outro. Estão aí. Não só de um lado e do outro, mas juntos, estão aí juntos. Deus sabe quem é trigo e Deus sabe quem é o joio. Deus sabe. Mas peçamos a Deus a graça, meus irmãos, de nós estarmos no trigo, sermos o trigo, sermos aqueles que estão empenhados no caminho da salvação, lutando e pedindo a Deus a graça da fidelidade. Vamos pedir, porque aqueles que perseverar até o fim aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não vamos nos deixar levar. Sejamos fiéis. Mas ao mesmo tempo, rezemos e peçamos a Deus que essa evangelização ela aconteça com cada vez mais de forma eficaz, para que o joio se transforme em trigo. Nunca o trigo se transformar em joio, é sempre o joio que tem que se transformar em trigo, para entrarem no caminho da redenção, para entrarem no caminho da salvação. Os dois estão aí. Eu pergunto mais uma vez. Quando Jesus olha para você e quando Jesus olha para mim, ele vê trigo ou ele vê joio? Nós estamos sendo agradáveis a Deus ou não? Peçamos a Deus a graça da fidelidade, meus irmãos. É tempo de fidelidade, é tempo de crescer cada vez mais na santidade. Não vamos permitir que o joio tome conta de nós. Não vamos, por isso, oração, meditação da palavra, adoração ao Senhor, participação da Santa Missa, as orações, a prática do bem, missa dominical, tudo isso. E Deus vai olhar para nós e vai dizer, é trigo. Mas vai ser lamentável aqueles que deixaram de ser
trigo e se transformaram em joio, e aqueles que ficaram como joio e não quiseram ser trigo e lamentável serão amarrados em feixes e serão queimados. Você que é joio, que está levando essa vida de joio, deixa, muda, abre o coração e se transforme em trigo e faça parte do grupo dos eleitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e que Nossa Senhora nos ajude para que nós não nos transformemos em joio. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.